Olá! Este vídeo tem como objetivo o cumprimento da NR20, Líquidos Combustíveis e Inflamáveis, que trata das definições e dos aspectos de segurança envolvendo este tipo de combustível. Vamos falar de um produto muito utilizado nas residências, empresas comerciais e até grandes indústrias. Ele está presente no nosso dia a dia e é uma energia muito utilizada. É o GLP, gás liquefeito de petróleo. É importante conhecermos um pouco das características físicas e químicas do produto. Dessa forma, podemos adquirir uma melhor compreensão das aplicações, requisitos de segurança, qualidade, interações com a saúde humana e a importância do GLP para a matriz energética nacional. Gás liquefeito de petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos leves, com predominância de compostos de 3 e 4 átomos de carbono, que se encontram no estado gasoso nas condições de temperatura e pressão ambiente, podendo ser liquefeitos facilmente quando submetidos a pequenas pressões, 4 a 15 kg/força por centímetro quadrado. Entre o conjunto de hidrocarbonetos podem ser encontrados o propano, propeno, butano e buteno. Que podem apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Vamos aprender um pouco mais sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser classificados em dois grandes grupos: os hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos aromáticos. Para facilitar a análise, vamos conhecer primeiro os hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos são caracterizados pela presença do anel aromático. O principal representante dessa família é o benzeno. Porém, outros hidrocarbonetos aromáticos, como o tolueno e o xileno, são muito importantes para a vida moderna. Xileno e tolueno são comumente usados como solventes em tintas, por exemplo. Hidrocarbonetos aromáticos são muito importantes para a indústria petroquímica, na qual são utilizados para a síntese de resinas, garrafas PETs, isopor, entre outros. Outra indústria que faz bastante uso dos hidrocarbonetos aromáticos é a indústria farmacêutica, onde os hidrocarbonetos aromáticos são utilizados para a síntese de uma infinidade de medicamentos. Nas condições de refino do petróleo para obtenção do GLP, não há presença de hidrocarbonetos aromáticos. O GLP, do ponto de vista da saúde humana, é muito adequado para queima em ambientes fechados, como a cozinha, que são frequentados por crianças, idosos, animais, pois não contém hidrocarbonetos aromáticos em sua composição. Em outros produtos, como a gasolina, o diesel, os óleos combustíveis, verifica-se a presença de hidrocarbonetos aromáticos em sua composição, não sendo, portanto, adequados para uso em ambientes fechados, sem o uso de equipamentos de proteção adequados. Esse é um dos motivos do GLP ser considerado o combustível da família. Vejamos agora os hidrocarbonetos alifáticos.
Eles são classificados em hidrocarbonetos de cadeia aberta e hidrocarbonetos de cadeia fechada. Vamos analisar primeiramente os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia fechada, pois sua presença no GLP é de menor relevância. Aqui temos 4 hidrocarbonetos de cadeia fechada: o ciclopropano, o ciclobutano, o ciclopropeno e o ciclobuteno. Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta, parafínicos. Vamos apresentar apenas os hidrocarbonetos que são mais comuns no GLP. Os hidrocarbonetos parafínicos recebem sua nomenclatura à terminação -ano. Temos o etano, que possui 2 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O propano, com 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. O normal butano e o isobutano, com 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio. Esses são os principais hidrocarbonetos parafínicos que estão presentes na composição do GLP. Uma característica importante para distinguir os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta diz respeito à saturação de hidrogênio. Assim, temos os hidrocarbonetos parafínicos saturados com hidrogênios, ou seja, possuem o máximo de hidrogênios possível. Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta, oleofínicos. De modo semelhante, podemos também definir a nomenclatura dos hidrocarbonetos oleofínicos trocando simplesmente a terminação -ano por -eno. Assim, hidrocarboneto oleofínico com 2 átomos de carbono é o eteno. E com 3 átomos de carbono, o propeno. Já com 4 átomos de carbono, temos uma infinidade de compostos oleofínicos: o isobuteno, 2-buteno, 1-buteno, transbuteno e assim por diante. Os hidrocarbonetos oleofínicos são caracterizados pelas duplas ligações. Em função disso, eles não estão saturados com hidrogênio. Hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta, acetilênicos, são caracterizados por uma tripla ligação. Especificações do GLP. A especificação do GLP deve atender aos requisitos da Agência Nacional de Petróleo, ANP, que estabelece os seguintes tipos de GLP. Propano, butano, ANP. Mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente em percentuais variáveis propano e ou propeno e butano e ou buteno. Propano comercial. Mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente propano e ou propeno, com no máximo 4 átomos de carbono mais 2,5%. Propano especial ANP. Mistura de hidrocarbonetos
contendo no mínimo 90% de propano e máximo de 5% de propeno, com no máximo 4 átomos de carbono mais 2,5%. Butano comercial ANP, mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente butano e ou buteno, com no máximo 5 átomos de carbono mais 2,5%. Especificações do gás LP no Brasil. A resolução ANP número 18/2004 estabelece as especificações dos gases liquefeitos de petróleo, GLP, de origem nacional ou importada, comercializados pelos diversos agentes econômicos no Brasil. Os gases liquefeitos de petróleo são classificados da seguinte forma: propano comercial. É uma mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente propano e ou propeno. São utilizados em equipamentos industriais especificados para este produto, como propelente de aerosóis, misturado em menor proporção com butano comercial e outros processos industriais, onde seja necessário alto poder calorífico e baixa variação na temperatura de chama. Butano comercial é uma mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente butano e ou buteno. Os principais usos são como propelente para aerosóis misturado ou não com propano, gás LP em lata para maçaricos e fogareiros e outros processos que seja necessário manter baixa pressão. Mistura de propano e butano, gás LP. É uma mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente em percentuais variáveis propano e ou propeno e butano e ou buteno. Os principais usos são cocção de alimentos, aquecimento de água em ambientes, secagem de grãos, dentre muitos outros. A especificação de qualidade do gás LP é dada na tabela a seguir. Quadro resumo das especificações do gás LP. Pressão máxima de vapor a 37,8 graus Celsius. Esta especificação estabelece a pressão máxima dos gases liquefeitos para evitar sobrepressão e eventual explosão de recipientes de gás LP. Por conseguinte, também limita a quantidade de hidrocarbonetos leves na composição, em especial de etano, que tem alta pressão de vapor. Intemperismo. O intemperismo está relacionado com a volatilidade do gás LP, ou seja, a facilidade de determinado gás liquefeito de se transformar em vapor à pressão atmosférica. Esta especificação é influenciada negativamente pela presença de componentes pesados, pentano, por exemplo, predominantemente presente na gasolina. Quanto maior o percentual de componentes pesados, maior o intemperismo. Por conseguinte, maior dificuldade de vaporização e queima completa. O ponto de ebulição do pentano, ou seja, a temperatura que ele vaporiza, é 36,1 graus Celsius, enquanto que butano e propano vaporizam a -1 e -42 graus Celsius, respectivamente. Na prática, esta especificação visa evitar que o consumidor tenha perdas por não consumo do gás LP. Oleosidade no gás LP. Os limites estabelecidos em norma para oleosidade são de no máximo 0,05 ml de resíduo para 100 ml evaporados para o butano comercial
e o gás LP. Já o propano, tanto o comercial quanto o especial, devem passar no teste da mancha, em que o produto não deve originar um anel de óleo persistente, quando 0,3 ml da mistura de solvente/resíduo é adicionado em um papel de filtro, em incrementos de 0,1 ml examinado à luz do dia após 2 minutos, como descrito na ASTM D2158. No entanto, mesmo aprovados por estes ensaios, problemas relacionados à oleosidade no gás LP continuam ocorrendo. Raramente ocorre quando o produto é consumido em sua fase vapor, sem o uso de vaporizadores. Por este motivo, no uso para cocção e mesmo outros processos industriais de queima do vapor de gás LP, a presença de olefinas passa despercebida. Já em aplicações industriais, especialmente quando consumido na fase liquefeita, pode haver formação de óleos e graxas nos equipamentos de consumo. A oleosidade no gás LP pode ter diferentes origens. Produção formado por hidrocarbonetos de cadeia longa, C7 a C40, em quantidade pequena. Arraste durante o transporte, ocorrida quando há compartilhamento de dutos com gasolina ou outros óleos derivados do petróleo, ou quando o gás é armazenado em tanques ou esferas que contiveram outra carga de gás com oleosidade. Absorção de óleo lubrificante e graxas de válvulas. Há ainda a especulação de uma quarta origem, que é a polimerização de olefinas, quando há alta concentração de alcenos, buteno e propeno, por exemplo, na composição do gás LP. Os efeitos da oleosidade ocorrem com o depósito de material oleoso, pastoso nos equipamentos de consumo. A prevenção para esta ocorrência está envolvida com a origem do produto, transporte e manutenção adequada das juntas e válvulas da tubulação. Por isso, o mais indicado quando existe a necessidade de consumo na fase liquefeita ou usando vaporizadores é usar o propano especial, que tem quantidade limitada de alcenos ou propeno em sua composição, passar pelo teste da mancha e ter cuidados especiais durante manuseio e transporte. Neste caso, o consumidor industrial pode optar por usar propano especial e ter manutenções em seus sistemas com frequência menor ou usar o gás LP, sabendo que as paradas para manutenção para limpeza de oleosidade poderão ser mais frequentes. O consumidor deve avaliar o custo-benefício. Quando se detecta a contaminação de determinado gás com oleosidade, recomenda-se usá-lo em consumo de vapor, como cocção de alimentos, por exemplo, esvaziar os recipientes e promover a limpeza do vaso. O produto químico tripolifosfato de sódio, que é um produto usado como agente de flotação, dispersante, sequestrante e como reforçador em produtos destinados à limpeza como detergentes e sabões em pó, tem promovido esta limpeza com sucesso. Corrosividade no gás LP. A presença de enxofre no combustível promove, em menor ou maior escala, de acordo com a concentração de SO, óxido de enxofre, a formação de chuva ácida, conforme demonstra a seguinte reação. SO3 mais H2O é igual a H2SO4. Nesta reação, o trióxido de enxofre reage com a água presente no ar, formando o ácido sulfúrico como produto, gerando chuva ácida. A concentração de enxofre no gás LP é baixa, exclusivamente para odorização. Durante o processo de produção, o gás LP passa por um processo de dessulfurização, chamado MEROX, Mercaptan Oxidation, popularmente chamado de lavagem de gases, explanado em capítulo anterior para retirar o excesso de enxofre.
A tabela a seguir compara o teor de enxofre do gás LP com outros combustíveis. Efeitos à saúde. O gás LP não é tóxico. Uma pessoa que seja exposta a pequenas quantidades de gás LP por muitos anos não terá efeitos cumulativos à sua saúde. No entanto, ele pode fazer mal à saúde quando a exposição se dá em ambientes fechados, onde o produto se acumula e aumenta sua concentração, devido a ele ser um produto asfixiante. Isso quer dizer que ele expulsa o ar do ambiente. Como os seres humanos precisam de pelo menos 18% de oxigênio no ar para viver, as pessoas expostas a um ambiente rarefeito, devido à alta concentração de gás LP, sentirão tonturas, desmaios e podem morrer por asfixia. A norma regulamentadora NR15, Atividades e Operações Insalubres, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria número 3.214/78, assim como os limites para exposição ocupacional definido pela ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, estabelecem limites de tolerância para exposição ao gás LP, que são descritos na tabela a seguir. Os valores fixados como asfixiantes simples determinam que nos ambientes de trabalho, em presença destas substâncias, a concentração mínima de oxigênio deverá ser 18% em volume. As situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo deste valor serão consideradas de risco grave e iminente. Os efeitos à saúde são característicos da ausência de oxigênio e, por conseguinte, os limites de tolerância também. Ou seja, caso a exposição para 8 horas de trabalho seja superior aos limites estabelecidos. Outro efeito importante à saúde, porém de menor consequência, é que o gás LP, em sua fase liquefeita, quando entra em contato com o ambiente, se vaporiza rapidamente, sendo esta uma reação endotérmica, ou seja, absorve calor, gerando frio. O contato do gás LP na fase liquefeita com a pele pode causar queimaduras pelo frio. O gás LP é odorizado com etilmercaptana na proporção máxima de 140 mg por quilo. Este produto é classificado como irritante das vias aéreas superiores, mas a quantidade presente no gás LP é insuficiente para causar danos à saúde. O etilmercaptana é adicionado somente para odorizar o gás LP. Esta odorização é feita exclusivamente pela Petrobras no Brasil, no ato de extração ou refino nas refinarias, ou no recebimento de produto importado. A definição do limite de odorização é determinada pela ANP e executada pela Petrobras. Os limites de tolerância previstos nas normas para o odorizante estão descritos na tabela a seguir. Uma preocupação importante quando o gás LP é usado como propelente de aerosóis é se há em sua composição uma substância chamada butadieno. Este produto é potencialmente cancerígeno quando em contato com a pele. Gases liquefeitos para propelentes, em especial quando em contato com a pele, deve ter a garantia de ausência de butadieno. Os limites de tolerância para butadieno nas normas são descritos na tabela a seguir.
Para mais informações, veja a ficha de informações de produtos químicos FISPQ do gás LP e do etil mercaptana. Todo lote de GLP fornecido pela Petrobras é acompanhado de certificado de qualidade, atestando que o produto fornecido atende à resolução ANP número 18/2004. Odorização do gás liquefeito de petróleo. O butano e o propano puros não têm cheiro. Portanto, seria muito perigoso utilizá-lo nas residências, comércios e indústrias, por ser um produto inflamável e que em determinadas condições explode. É muito importante que possamos detectá-lo no ambiente, a tempo de podermos fazer alguma coisa para evitar uma explosão. Por este motivo, é adicionado ao GLP como dispositivo de segurança o enxofre mercaptídico ou etil mercaptana, na proporção máxima de 140 mg por quilograma, quantidade muito pequena, exclusivamente para dar o odor característico. A quantidade média de enxofre mercaptídico no gás LP é de aproximadamente 5 mg por quilograma. Merox. No sistema de produção, o gás LP passa por um processo de lavagem de gases chamado MEROX, Mercaptan Oxidation. Este processo usa uma solução aquosa de soda cáustica para retirar do GLP maiores frações de enxofre, para deixar somente a quantidade para dar o odor. Esta característica da reação da soda cáustica com enxofre mercaptídico é importante porque tem implicações de segurança no consumo do GLP nas residências. Isso porque o principal componente do sabão utilizado pelas donas de casa é a soda cáustica. Quando o consumidor coloca sabão em barra em vazamentos de gás LP, está fazendo uma nova lavagem de gases, retirando o enxofre mercaptídico que foi adicionado como dispositivo de segurança para detecção do vazamento. Neste caso, o gás continuará vazando, mais perigoso do que antes, porque ficou sem o odor, sem a possibilidade de ser detectado pelo cheiro. Existem gases liquefeitos que propositalmente são desodorizados para aplicações específicas, como isqueiros e propelentes de aerosóis. Nestes casos, são necessários dispositivos de segurança adicionais nas áreas de produção industrial, como detectores de gás instalados no piso, tanto nas áreas de armazenamento quanto nas áreas de utilização ou envasamento. Toxicidade. O GLP não é tóxico. De acordo com a classificação de produtos químicos, o GLP é considerado asfixiante simples. Isso significa que, quando em altas concentrações em ambientes confinados, reduzem a disponibilidade de oxigênio. Sendo assim, quem estiver nestes ambientes saturados com GLP poderá sofrer asfixia, não pela inalação do GLP, mas pela falta de oxigênio no ambiente. Triângulo do fogo. Você já pode ter ouvido falar sobre o Triângulo do Fogo. Só é possível ter fogo se 3 fatores estiverem combinados: o oxigênio, também chamado de comburente, o combustível, que no nosso caso é o gás liquefeito de petróleo, e o calor, podendo ser de uma fonte de ignição qualquer, isqueiro aceso, partes elétricas energizadas, vela acesa
ou mesmo o piloto elétrico de ignição do fogão. Esta relação entre os três fatores se chama triângulo do fogo. Não basta que os três lados do triângulo estejam presentes no ambiente para que haja fogo. É necessário que estejam em determinadas proporções. Esta proporção chamamos de limites de inflamabilidade. Limites de inflamabilidade corresponde à faixa na qual a proporção ar-GLP é necessária para que haja fogo. Os limites para o GLP estão nesta faixa vermelha da figura. A mistura ideal é aquela em que ar e GLP se combinam em proporções tais que geram fogo na presença de uma fonte de ignição. Esta faixa varia de 1,86% a 9,5% de GLP em um ambiente. A mistura pobre é aquela em que não tem gás suficiente para ter fogo, muito ar e pouco GLP. Abaixo de 1,86% de GLP em um ambiente, mesmo que na presença de uma fonte de ignição, não gera fogo. A mistura rica é aquela em que tem gás em excesso, mas pouco oxigênio para ter fogo, muito gás e pouco ar. Acima de 9,5% de GLP em um ambiente, mesmo que na presença de uma fonte de ignição, não gera fogo. O exemplo citado é o caso de ter 100% de GLP em um ambiente. Ao riscar um fósforo, não gerará um incêndio ou uma explosão, por mais absurdo que isso possa parecer. Não gera fogo porque não tem oxigênio, que é o comburente, suficiente para ter fogo. Não recomendamos testar esta característica por ser uma operação de risco grave e iminente. Em resumo, se a proporção de GLP em uma mistura estiver entre 1,86% e 9,5%, havendo a presença de fonte de calor na temperatura de 482 graus Celsius, haverá fogo. Razão ideal de mistura ar-gás. É a mistura ideal, muito próxima da queima estequiométrica do GLP. A queima estequiométrica é aquela em que ocorre a queima do gás na sua totalidade, não gerando resíduos. Vejamos com o gás propano. Um átomo de propano queima combinado com 5 átomos de oxigênio e forma como produtos da combustão 3 átomos de CO2, 4 átomos de água, calor e luz. Portanto, o propano queima estequiometricamente na proporção de 1:24 com o ar. Isso é o mesmo que 4% de gás LP e 96% de ar. Nós temos aqui um equipamento chamado bico de Bunsen. Esse equipamento ele me permite variar o oxigênio na mistura. E nós vamos fazer isso nesse momento para demonstrar a queima estequiométrica. Você tem aqui uma queima não estequiométrica. Você tem uma quantidade. A primeira coisa que pode se observar é que a chama fica amarela e uma quantidade grande de formação de monóxido de carbono. Uma vez que eu vario a quantidade de oxigênio, a chama fica azul. Essa chama azul é a chama mais próxima da estequiométrica que não gera resíduos. E isso é possível a gente demonstrar através de uma queima numa panela. Vamos mostrar aqui. Observe que com a chama azul, a panela fica sem nenhum resíduo. Uma vez que a gente varia essa chama, a quantidade de oxigênio, e forma essa chama amarela, e submete a panela a essa chama, é possível observar
que essa chama gera resíduos e a panela fica preta. Um outro fator importante com relação à chama amarela é que parte do carbono que deveria gerar calor é perdido, né? Então o cliente também tem perda quando você tem uma queima incompleta, uma chama amarela como a demonstrada nesse ensaio. Poder calorífico. O poder calorífico, também designado por calor específico de combustão, consiste na relação entre a quantidade de calor Q libertada durante a combustão da massa, M, de uma substância, e a referida massa, E, igual a Q sobre M. O GLP gera em média 11.500 quilocalorias para cada quilo de produto. Para efeito de comparação, temos que 1 metro cúbico de gás natural tem poder calorífico de 9.400 quilocalorias. O poder calorífico é utilizado para dimensionar equipamentos, assim como comparar o GLP com outros combustíveis. Pressão do GLP. A pressão do gás LP varia de acordo com a densidade, resultado da mistura butano-propano no gás, e também com a temperatura. A pressão é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional à densidade. O engenheiro da Afogás, Marcelo Macedo, vai explicar um pouco sobre isso. Vamos entender um pouco melhor isso analisando a tabela. Na primeira coluna, nós temos a temperatura em graus Celsius, variando de menos 40 até 43,3. Nas colunas subsequentes, nós temos a proporção de butano e propano na mistura. Quanto mais para a direita, mais butano. Quanto mais para a esquerda, mais propano. Na primeira coluna, nós temos 100% de propano. Na quarta, nós temos 50% de butano e 50% de propano. E na última, 100% de butano. E é possível observar que quanto mais propano na mistura, maior a pressão. Quanto mais butano, menor a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. Características físico-químicas. O GLP possui duas características físico-químicas que o torna único entre os combustíveis, principalmente em aplicações domésticas. 1. Encontrar-se no estado gasoso nas condições de temperatura e pressão ambiente. 2. Liquefazer-se facilmente quando submetido a pressões. A primeira característica importante dessa definição é o fato de que o GLP se encontra no estado gasoso, nas condições de pressão e temperatura ambiente. Ou seja, dessa forma, o GLP consegue se deslocar rompendo barreiras com sua própria energia, sem a necessidade de equipamentos auxiliares. Exemplificando, o GLP consegue se deslocar de um tanque estacionário colocado no primeiro andar de um prédio até o queimador de um fogão no 24º andar, sem a necessidade de uma bomba ou de um compressor. A característica do GLP
de se liquefazer a pressões moderadas, permite o seu acondicionamento de forma segura e econômica em recipientes transportáveis, que são os botijões. Essa característica o coloca em vantagem em relação ao gás natural, pois, para liquefazer o gás natural, são necessárias pressões elevadíssimas ou baixas temperaturas, aproximadamente 160 graus Celsius negativos, em processo de criogenia. A propriedade do GLP de se deslocar sem o auxílio de bombas ou compressores e de se liquefazer a baixas pressões, permitindo seu acondicionamento em recipientes transportáveis, o torna um produto único, principalmente para aplicações domésticas. Por conta desta característica, o GLP é uma energia térmica portátil, podendo ser levado para todos os lugares do Brasil em botijões de aço. Essa importância se eleva ainda mais por ser o Brasil um país de dimensões continentais, com a sua população distribuída em todas as partes do território nacional. Por ser transportável em recipientes, o GLP alcança todos os recantos do país, sendo inclusive considerado um produto com capilaridade superior a alguns serviços essenciais, como energia elétrica, água encanada e até mesmo os correios. Por tudo isso, podemos considerar que o GLP continuará com o mercado cativo, com poucas possibilidades de substituição, principalmente em aplicações domésticas. Massa molecular. A massa molecular, conforme o nome indica, é a massa de uma molécula dessa substância. Massa atômica do carbono, C igual a 12,011 gramas. Já a massa atômica do hidrogênio, H igual a 1,0079 gramas. Vejamos a massa atômica do propano, C3H8. Isso equivale a 3 átomos de carbono vezes 12,011, mais 8 átomos de hidrogênio vezes 1,0079. A massa molecular do propano, C3H8, é igual à soma, que é 36,033 mais 8,0638. Logo, é igual a 44,09 gramas. Agora vamos ver a massa molecular do butano, C4H10. Massa molecular igual a 4 átomos de carbono vezes 12,011, mais 10 átomos de hidrogênio vezes 1,0079. Massa molecular igual a 48,044 mais 10,079. A massa molecular do butano, C4H10, é igual a 58,12 gramas. Esta característica demonstra por que o butano é mais pesado que o propano. Quando abordamos o termo performance, a volatilidade é a principal propriedade do GLP, pois está relacionada à capacidade do produto em passar da fase líquida para a fase gasosa, e assim superar barreiras como a altura de um edifício com sua própria energia, como citamos há pouco. Como a maior parte dos elementos constituintes do GLP possui ponto de ebulição abaixo de 0 graus Celsius, o produto se encontra no estado gasoso nas condições de temperatura e pressão ambiente. Porém, devido à pressão moderada no interior do botijão, o GLP, mesmo à temperatura ambiente, encontra-se na fase líquida em equilíbrio com a fase gasosa. Uma panela com água no queimador aceso de um fogão, ao
Ao chegar ao ponto de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius, a temperatura para de subir e se estabiliza enquanto a água estiver mudando de estado para vapor. Por mais que aumente a chama do queimador, a temperatura da água não passa de 100 graus Celsius, devido à característica de que a temperatura dos fluidos permanece constante nas mudanças de estado. A forma de aumentar a temperatura da água para cozinhar o feijão mais rápido, por exemplo, toda dona de casa sabe. Basta utilizar uma panela de pressão. Com o uso da panela de pressão, a temperatura da água alcança aproximadamente 110 graus Celsius, sem entrar em ebulição. Na pressão atmosférica, a água alcança a ebulição a 100 graus Celsius, o que requer mais tempo para o cozimento dos alimentos. O fenômeno observado é de um fluido que, sob pressão, permanece em temperatura acima de seu ponto de ebulição à pressão atmosférica. O gás LP, por ser um fluido, tem comportamento semelhante, porém com ponto de ebulição diferente. A maioria dos constituintes do gás LP possui ponto de ebulição abaixo de -1 grau Celsius. Caso a temperatura ambiente seja abaixo deste ponto, o gás LP estaria na sua fase líquida, sem emitir vapores. Como no Brasil, a temperatura ambiente média é bem superior a 0 graus Celsius, para que possa ser armazenado nessas condições de temperatura, precisa estar sob pressão superior à atmosférica, de forma semelhante à água na panela de pressão. O gás LP é armazenado em recipientes de aço carbono, chamados botijões. Dentro do recipiente, a fase líquida e a fase gasosa do gás LP estão em equilíbrio. Como o GLP se comporta no recipiente durante o consumo? Quando o gás LP é consumido ou vaza, a pressão é reduzida na fase gasosa, o que faz com que a fase liquefeita volte a entrar em ebulição dentro da botija para recompor a fase gasosa que saiu do recipiente. Durante o seu uso, o gás LP fica entrando em ebulição dentro do botijão, devido à redução da pressão, até que seja consumido por completo. A ebulição é um fenômeno que absorve o calor do ambiente, ou seja, é um fenômeno endotérmico e, por isto, a botija fica um pouco fria quando está sendo utilizada. Para falar sobre esse assunto, convidamos o engenheiro da Afogás, Marcelo Macedo. Quando o sistema está em repouso e sob pressão, o gás LP tem a aparência da água, como demonstrado nesse equipamento. Todas as vezes que o gás é consumido, a pressão na fase vapor ela é reduzida e a fase liquefeita volta a entrar em ebulição. Essa reação é uma reação endotérmica, ou seja, ela absorve o calor do ambiente. Além disso, todas as vezes que o gás LP está sendo consumido em um cliente industrial ou doméstico, de qualquer que seja, essa reação ela volta a acontecer, a reação de ebulição. As partículas na fase liquefeita estão mais próximas umas das outras do que na fase gasosa. A razão ou proporção da fase gasosa liquefeita, no caso do gás LP, é de 1 para 270. Isso demonstra a alta capacidade de armazenamento do produto em recipientes relativamente pequenos. No aspecto de combate a emergências com gás LP, este fator tem importância fundamental, porque o vazamento na fase liquefeita é 270 vezes maior que um vazamento na fase gasosa.
Agora, vamos comentar o comportamento do gás LP quando ele entra em contato com o ambiente, ou seja, quando há vazamento do gás. Quando o gás LP na fase liquefeita entra em contato com o ambiente, ocorre uma rápida vaporização com condensação de partículas de água do ar do ambiente, formando uma nuvem branca. Esse é o indicativo do vazamento na fase liquefeita. A nuvem não determina os limites do vazamento e, portanto, não delimita a área de risco. Já o vazamento na fase gasosa não é aparente. A forma de detecção em ambas as situações é através do odor. Sobre situações de emergências envolvendo o gás LP, veremos em outro vídeo. Situações de vazamento e o que fazer para resolver o problema também será visto posteriormente. Índice de octano ou octanagem. É o índice de resistência à detonação de combustíveis usados em motores do ciclo Otto, tais como gasolina, álcool, GNV e GLP. O índice faz relação de equivalência à resistência de detonação do isoctano. A octanagem é uma característica importante para o melhor aproveitamento da potência de um motor. Embora o uso do gás LP em motores de veículos não seja permitido no Brasil, ele é amplamente usado em países como Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Chile, dentre outros. O gás LP possui octanagem superior ao da gasolina aditivada. Ponto de fulgor. Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Nessa temperatura, ao retirar a fonte de calor, a combustão é interrompida por deficiência de gases desprendidos. Trata-se de uma medida de risco contra incêndio, que é usada para determinar a temperatura de armazenamento de combustíveis. Os pontos de fulgor dos constituintes do GLP situam-se abaixo de 0 graus Celsius. Portanto, requer-se muito cuidado com o seu armazenamento e manuseio. Na temperatura e pressão ambiente, o GLP já está na sua fase vapor e acima do ponto de fulgor. Portanto, se a concentração de gás estiver dentro dos limites de inflamabilidade e em contato com fonte de ignição, vai entrar em combustão. Ponto crítico. Ponto crítico é a temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás. Acima desta temperatura, a substância gasosa não pode ser condensada por compressão isotérmica. O gás LP não se liquefaz acima de 96,8 graus Celsius, nem sob pressão. Pressão crítica. É a pressão de vapor da substância no ponto crítico. A pressão no ponto crítico do gás LP é de 42 kg/força por centímetro quadrado. Gravidade específica do líquido. É sinônimo de densidade relativa. A densidade é a massa específica do gás LP, comparada com a massa específica do fluido de referência, neste caso, a água. G é igual a ρ do GLP sobre o ρ da água, onde G
é igual à densidade relativa. Rho do GLP é igual à massa específica do GLP, varia de 0,504 kg por litro a 0,585 kg por litro. Rho da água é igual à massa específica da água, igual a 1 kg por litro. A densidade é adimensional devido ao quociente. Quando se diz que um gás tem densidade 0,550, quer dizer que tem uma massa volumétrica 0,550 vezes a da água. A densidade é medida através de um equipamento chamado termodensímetro, que, como o nome já diz, mede a densidade e a temperatura do gás LP. A densidade do GLP varia inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quando a temperatura sobe, o volume aumenta. Com a massa permanecendo constante, a densidade cai. Por conta da variação da densidade em função da temperatura, é estabelecido um valor de referência de temperatura para medição da densidade. Este valor no Brasil é 20 graus Celsius. Nos Estados Unidos e Europa é 15,56 graus Celsius. Determina